Senhoras e senhores, a arquitetura de segurança do Médio Oriente acaba de sofrer um abalo sísmico de proporções históricas, inaugurando uma fase de incerteza profunda e sem precedentes no cenário internacional. O Estado de Israel, numa mudança drástica do seu paradigma estratégico recente, executou de forma deliberada um ataque preventivo de grande envergadura, direcionado diretamente ao coração das capacidades militares da República Islâmica do Irão. O anúncio oficial e contundente desta manobra audaz foi feito pelo próprio ministro da Defesa israelita, Israel Katz, no dia 28 de fevereiro, numa comunicação desprovida de quaisquer ambiguidades diplomáticas. O governante confirmou perante o mundo que as forças de defesa de Israel tomaram a iniciativa cinética para neutralizar, de forma proativa e agressiva, o que descreveu como ameaças iminentes e inaceitáveis à própria existência da sua nação. Em conjunção imediata com esta ofensiva militar além fronteiras, o governo estabelecido em Tel Aviv decretou, com efeitos instantâneos, um estado de emergência absoluto e totalitário em todo o seu território soberano. A gravidade imensa deste desenvolvimento não pode, sob qualquer perspectiva analítica, ser circunscrita aos parâmetros habituais das escaramuças regionais esporádicas a que o mundo se habituou a assistir ao longo das últimas décadas. Trata-se da transição abrupta e violenta de um prolongado conflito conduzido nas sombras para uma guerra declarada, formal e aberta entre as duas maiores potências militares e hegemônicas da região do Levante e do Golfo Pérsico. O estado de emergência nacional invocado pela liderança de Israel não representa uma mera formalidade legal, consubstanciando antes a transição imediata e profunda de toda uma sociedade, infraestrutura e economia para uma base de guerra total. Este complexo mecanismo legal e constitucional confere às cúpulas militares e ao governo central poderes executivos imensamente abrangentes, desenhados para mobilizar vastos contingentes de forças reservistas, requisitar infraestruturas vitais civis e ditar, com a autoridade suprema, os movimentos de toda a população residente. A doutrina estratégica do ataque preventivo, raramente admitida de forma tão franca, nua e pública nos primeiros instantes cruciais de uma operação militar, revela de forma inequívoca um cálculo estratégico frio, onde os decisores políticos israelitas concluíram peremptoriamente que o custo da inação e da passividade superava largamente os imensos e incalculáveis riscos de uma conflagração regional direta e total. Os reflexos práticos, intensos e imediatos desta decisão de magnitude histórica sentiram-se instantaneamente nas ruas de todo o país. Enquanto os ecos sombrios das declarações políticas ainda ressoavam nos canais de comunicação, as sirenes de alarme de ataque aéreo rasgavam impiedosamente a normalidade do dia a dia em múltiplas e dispersas zonas geográficas do território de Israel. O comando da frente interna, o pilar estrutural de defesa civil do exército israelita, emitiu diretivas de emergência extraordinárias que alteraram subitamente a cadência de toda a vida civil. A população inteira foi instruída com caráter de urgência máxima a mapear, organizar e preparar de imediato as rotas de acesso aos abrigos antiaéreos mais próximos e estruturalmente otimizados em relação às suas residências. Num ambiente profundamente militarizado e dominado por alta tecnologia bélica, onde os tempos de voo de mísseis balísticos hipersônicos ou supersônicos inimigos podem ser contados em escassos e angustiantes minutos, a diferença fundamental entre a vida e a morte da população civil reside frequentemente na meticulosa preparação logística e na disciplina das famílias. O Comando Militar Nacional foi categórico, incisivo e direto ao sublinhar que, face à extrema e acelerada degradação da situação de segurança global em torno das suas fronteiras, todas e quaisquer deslocações consideradas não estritamente necessárias ou vitais deveriam ser terminantemente canceladas. A nação inteira foi assim colocada num tenso compasso de espera, preparando-se ativamente e em silêncio para interceptar as pesadas represálias que inevitavelmente se seguirão. Importa, no entanto, analisar com rigor e distanciamento a nuance tática presente na comunicação oficial
das Forças de Defesa de Israel. Embora tenham ordenado uma preparação exaustiva e meticulosa de todos os sistemas de defesa passiva, os oficiais declararam simultaneamente que a descida efetiva e imediata aos abrigos subterrâneos não era mandatória naquele preciso momento cronológico. Esta postura militar rigorosa evidencia um planeamento preventivo altamente sofisticado, destinado fundamentalmente a gerir e conter o natural pânico coletivo, mantendo paralelamente a resiliência cívica e econômica intacta o maior tempo possível. Prepara-se assim o terreno psicológico e material de forma calculada para quando os sofisticados sistemas de radar da Defesa Aérea Nacional detetarem inevitavelmente os letais enxames de drones ou as rápidas trajetórias balísticas intercontinentais disparadas a partir da frente oriental. A guerra de informações, a narrativa e o controle do pânico correm em estrito paralelo com a guerra cinética e destrutiva. A extrema clareza, previsibilidade e rigor das diretrizes de segurança interna tornam-se fatores absolutamente vitais para mitigar o número de potenciais baixas civis em cenários caóticos de retaliação maciça e em larga escala operada por um adversário, com capacidades bélicas substanciais, simultaneamente e de forma indissociável, no plano puramente diplomático e das relações internacionais de alto nível, instalou-se uma imensa onda de choque sísmico que pode ser fidedignamente caracterizada como o início de uma evacuação global em câmara acelerada, o sinal mais alarmante e indicativo da perda total de controlo da escalada de violência regional foi emitido pela liderança diplomática dos Estados Unidos da América. O Departamento de Estado norte-americano, demonstrando possuir uma percepção de risco insustentável através dos seus canais de inteligência, autorizou e ordenou a retirada expedita, imediata e incondicional dos seus funcionários governamentais não essenciais e dos respectivos familiares e dependentes atualmente estacionados no território de Israel. O envio de uma tal diretiva de extrema gravidade proveniente diretamente de Washington atua como o barômetro definitivo da profundidade de uma crise geopolítica. Analisando o historial de conflitos, constata-se que os Estados Unidos da América evitam sistematicamente movimentos públicos que possam minar, enfraquecer ou comprometer a moral dos seus mais próximos e cruciais aliados estratégicos regionais. Isto significa, de forma clara, que esta drástica decisão administrativa e logística foi tomada sob a premissa sombria de que as habituais e sólidas garantias de segurança interna colapsaram completamente face à iminência de um ataque militar devastador e direto ao próprio solo israelita. O embaixador norte-americano destacado na região, em declarações proferidas num tom de urgência e gravidade inusitadas na diplomacia moderna, exortou, de forma perentória, todos os seus concidadãos civis a reconsiderarem imediatamente a sua permanência na zona de conflito e a organizarem a sua fuga precipitada, enquanto as fragilizadas rotas de aviação comercial ainda continuam, milagrosamente operacionais. O alto diplomata desenhou perante a imprensa e a comunidade internacional um cenário logístico extremamente sombrio, alertando incisivamente para o estrangulamento rápido e inevitável da capacidade civil de transporte aéreo para fora do raio de ação das hostilidades. À medida que o pânico cívico se instala de forma orgânica e as escassas opções logísticas de saída se afunilam dramaticamente, o custo das tarifas aéreas remanescentes deverá disparar de forma exponencial e incontrolável, dificultando severamente a repatriação das famílias e dos trabalhadores expatriados. A instrução central, sublinhada de forma dura e repetida pela liderança diplomática máxima, foi cristalina e despida de ambiguidades. A prioridade absoluta, vital e totalmente inegociável é abandonar fisicamente o território israelita com a máxima urgência e celeridade possível. Este Conselho de Segurança reflete o receio altamente tangível e fundamentado de que as vastas infraestruturas aeroportuárias regionais possam, a qualquer instante, tornar-se alvos prioritários de destruição estratégica ou ser encerradas por tempo indeterminado,
transformando rapidamente o país inteiro numa intransponível e hermética zona de exclusão aérea militar total. Este estado de exceção e verdadeira emergência diplomática ultrapassou de forma incrivelmente rápida as estritas fronteiras burocráticas das missões consulares norte-americanas, criando um formidável efeito de contágio e alarme generalizado entre os mais diversos parceiros internacionais. Governos soberanos localizados em praticamente todos os continentes mobilizaram-se num gigantesco e complexo esforço burocrático coordenado com o objetivo primordial de retirar os seus respectivos cidadãos da linha direta de fogo de um conflito perigoso, volátil e sem fronteiras táticas ou geográficas bem delineadas e circunscritas. O governo da Austrália agiu com uma firmeza implacável ao instruir, de forma vinculativa, a partida imediata das famílias do seu corpo e pessoal diplomático, não apenas daquelas que se encontram sediadas no epicentro em Israel, mas também, e de forma estrategicamente crucial, no Líbano. A inclusão expressa e deliberada do frágil e instável território libanês nestas restritas ordens de evacuação em massa demonstra uma leitura militar tática e analítica extraordinariamente ampla por parte das potências observadoras. A comunidade internacional reconhece abertamente, sem subterfúgios diplomáticos, que o desencadear de uma guerra total, frontal e aberta com o regime iraniano acionará inevitável e automaticamente a vasta, complexa e fortemente armada rede de grupos aliados regionais, geridos, equipados e financiados por Teherã. As imensas forças entrincheiradas no sul do Líbano encontram-se perfeitamente posicionadas para atuarem como a letal ponta de lança imediata num conflito altamente destrutivo, desenrolado num mínimo de duas frentes simultâneas, coordenadas contra o vasto poderio do exército de Israel. De forma totalmente paralela e sincrônica com estas ações diplomáticas preventivas, um vasto e diversificado bloco estratégico de nações com forte peso geopolítico global, incluindo especificamente países como a Polônia, a Suécia, a Índia e o Canadá, lançaram diretivas oficiais imperativas, severas e muito restritivas, direcionadas especificamente aos seus vários milhares de nacionais atualmente presentes e espalhados pelo vasto território iraniano, aconselhando de forma veemente a sua saída imediata pelo meio de transporte logístico mais rápido, seguro e viável que se encontre disponível no momento presente. O objetivo primário, urgente e unificador de todos estes diversos e distintos governos globais é o de conseguir antecipar-se à rápida espiral descontrolada de tensão militar e escapar de forma ilesa à escalada rápida e inexorável das brutais ações de combate cinético. Ações essas que, de forma altamente previsível, rápida e implacável, cortarão de forma cirúrgica e definitiva todas as vitais artérias logísticas de comunicação e os canais normais de transporte civil de passageiros e bens comerciais de e para todo o território soberano do Irão. A coordenação tática e a notável sincronização destes graves avisos de evacuação soberanos ilustra de forma perfeita e irrefutável um pessimismo profundo e generalizado enraizado presentemente nas mais influentes e importantes chancelarias diplomáticas da Europa, da América e da Ásia. Existe o consenso tático avassalador de que, na presente conjuntura explosiva de acontecimentos, simplesmente não existem quaisquer mecanismos diplomáticos de contenção ágeis, robustos ou influentes o suficiente para conseguirem travar as vastas operações de combate armado atualmente em pleno e furioso curso no terreno. O êxodo civil generalizado e precipitado de populações formadas por estrangeiros expatriados, fugindo rapidamente de importantes capitais históricas regionais, que até muito recentemente eram consideradas pelas empresas internacionais como operando sob um padrão de aparente, embora precário e tenso, controlo absoluto de segurança interna, marca de forma visível, crua e incontestável a transição irreversível de uma crise meramente diplomática ou retórica, restrita e contida nos gabinetes, para o alvorecer caótico
e iminente de um vastíssimo teatro militar e bélico de destruição e morte imensamente expandido, mortífero e totalmente generalizado. No epicentro deste turbilhão bélico que ameaça engolir o Levante e redesenhar o mapa estratégico global, a arquitetura institucional da comunidade internacional debate-se profunda e tragicamente com a sua própria impotência estrutural e paralisia diplomática. A Organização das Nações Unidas, agindo através da voz oficial do seu alto comissário para os direitos humanos, Volker Turk, projetou para o exterior uma mensagem de profunda, inabalável e quase desesperada consternação face à desastrosa trajetória balística que a região adotou nas últimas horas. A declaração oficial da entidade máxima da diplomacia mundial, sublinhando um receio extremo e palpável perante a iminente e devastadora escalada militar de proporções imprevisíveis e transversal a todo o Médio Oriente, apelou de forma contundente para que a voz da razão tática, da ponderação e da contenção pudesse, num último e altamente improvável fôlego histórico, prevalecer sobre o ímpeto cinético, destrutivo e incontrolável da guerra aberta. Contudo, nos frios, duros e impiedosos salões da geopolítica contemporânea, a diplomacia declaratória e os apelos morais das grandes instituições globais esbarram violenta e invariavelmente na parede granítica e intransigente da mais pura política de poder. O apelo veemente proveniente da Organização das Nações Unidas reflete, na sua mais profunda e perturbadora essência, o vazio absoluto de poder dissuasório do direito internacional moderno, quando este se encontra diretamente confrontado com os imperativos vitais de sobrevivência existencial, percepcionados e interiorizados por potências soberanas fortemente armadas e resolutas. A razão e a lógica, no atual, complexo e altamente tenso xadrez regional, deixaram há muito de ser medidas e balizadas através da contenção diplomática recíproca, passando a ser calculadas única e exclusivamente através do prisma da força militar bruta aplicada, da antecipação letal e da supressão agressiva, rápida e implacável das capacidades do adversário antes que este possa materializar e desferir o primeiro golpe decisivo. A profunda consternação expressa pelos altos representantes em Genebra serve agora, lamentavelmente, apenas como um trágico pano de fundo formal e protocolar para uma conflagração militar que já ultrapassou de forma irreversível e definitiva o derradeiro ponto de não retorno diplomático. Para compreender na íntegra a complexa gênese imediata e a justificação estratégica profunda, subjacente e não declarada que desencadeou esta ofensiva militar proativa e maciça por parte do Estado de Israel, é absolutamente imperativo analisar de forma crítica o colapso dramático, recente e altamente consequente das mais recentes rondas de negociações bilaterais de altíssimo nível. Os habitualmente discretos corredores diplomáticos de Genebra, em pleno território da Suíça, acolheram nas últimas semanas um derradeiro, intenso e profundamente tenso esforço negocial entre as mais altas delegações dos Estados Unidos da América e da República Islâmica do Irão. Este encontro crítico e definidor de época encerrou as suas portas de forma abrupta, sem que qualquer tipo de acordo substantivo, compromisso duradouro ou mesmo um mero e frágil memorando de entendimento provisório e técnico fosse alcançado entre as duas imensas potências antagônicas. A falência total e inegável desta crucial via de diálogo bilateral não ocorreu de forma orgânica num vácuo político neutro, mas desenvolveu-se sob uma imensa, esmagadora e sufocante nuvem de pressão orquestrada, gerida e projetada diretamente a partir do centro do poder executivo norte-americano. O atual líder e presidente norte-americano, Donald Trump, havia estabelecido e desenhado de forma pública, agressiva e inequivocamente clara uma série contínua de avisos severos, contundentes e sem quaisquer precedentes na moderna história diplomática, delineando sem margem para dúvidas o risco real, material, iminente e catastrófico de um ataque militar em larguíssima escala, caso as ambições hegemônicas regionais e os sensíveis programas de natureza estratégica e militar delineados
e desenvolvidos por Teherão não fossem imediata, total e permanentemente revertidos. A intransigência absoluta demonstrada ao longo das intensas reuniões em Genebra forneceu, na análise e ótica fria do comando militar e político israelita, a derradeira prova empírica, tática e irrefutável de que a via diplomática se encontrava não apenas estruturalmente exausta e paralisada, mas perigosamente moribunda. O processo negocial transformara-se, na visão de Tel Aviv, num mero, sofisticado e letal instrumento de dilação temporal utilizado de forma engenhosa pelo regime iraniano, com o intuito primordial de fortificar incessantemente as suas complexas posições militares, descentralizar os seus ativos e avançar de forma ininterrupta, encoberta e célere com o seu altamente controverso programa de enriquecimento estratégico e com a massificação do seu letal arsenal balístico de precisão. A narrativa paralela, perspicaz e invariavelmente desafiadora, projetada de forma estudada pela liderança diplomática iraniana ao longo desta crise, revela na perfeição a profunda, perigosa e irreconciliável falha tectônica que separa atualmente as duas visões opostas e conflituantes da ordem global no Médio Oriente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão, Abbas Araghchi, assumiu uma calculada e firme postura pública de desafio soberano, rejeitando de forma inflexível, categórica e ostensiva as rígidas premissas negociais e as exigências delineadas pelas contrapartes norte-americanas. Na sua mais recente, vital e acompanhada intervenção pública, o principal rosto e chefe da diplomacia de Teherão instou frontalmente a poderosa administração sediada na capital dos Estados Unidos da América a recuar estrategicamente e a mitigar de forma substancial aquilo que o próprio classificou de forma veemente como exigências totalmente desmedidas, extralimitadas, irracionais e categoricamente inaceitáveis para a sagrada manutenção da soberania, da independência e do natural desenvolvimento científico da sua milenar nação. A contundente retórica iraniana tentou meticulosamente desenhar perante a comunidade de nações não alinhadas um quadro onde a responsabilidade exclusiva e total pelo perigoso impasse geopolítico recai inteira e pesadamente sobre a alegada inflexibilidade dogmática e agressividade do bloco ocidental, sinalizando paralelamente, num exercício de funambulismo diplomático, uma aparente vontade tática de manter as já estreitas portas do diálogo ligeiramente entreabertas e receptivas a contactos de menor nível. Araghchi confirmou expressamente, num esforço concertado para projetar um falso véu de normalidade processual e estabilidade num cenário sombrio de evidente pré-guerra, que os quadros técnicos altamente especializados e os peritos científicos de ambas as respectivas nações deveriam reunir-se presencialmente na capital austríaca, a cidade de Viena, nos precisos dias 2 e 3 de março. Este planeado encontro de nível puramente técnico, longe dos holofotes mediáticos de alto perfil, teria como objetivo primário e fundamental pavimentar o intrincado caminho processual, desconstruir nós cegos e limar as arestas jurídicas dos dossiês mais complexos antes do início formal, solene e definitivo de uma ambiciosa e projetada quarta ronda de cruciais negociações políticas de altíssimo nível, propositadamente agendada e balizada para a semana cronológica subsequente. Esta complexa e articulada manobra diplomática persa, delineando um calendário detalhado, calmo e aparentemente focado num desfecho construtivo e paulatino, contrasta neste exato momento, de forma incrivelmente chocante, brutal e letal, com a dura, crua e incandescente realidade factual e física dos bombardeamentos preventivos massivos e coordenados desencadeados pela Força Aérea e pela inteligência de Israel. Esta colossal e fatal disparidade entre a calmaria diplomática planeada e a tempestade de fogo executada sugere fortemente um gigantesco e histórico erro de cálculo estratégico
e tático por parte das mais altas esferas de liderança, inteligência inteirão relativamente à iminência temporal, probabilidade e letalidade imediata da sempre presente ameaça militar preventiva. Em rigorosa alternativa analítica, poderá ter se tratado de uma tentativa muito deliberada, audaz e extremamente perigosa por parte da República Islâmica para conseguir ganhar tempo cronológico crucial de forma a permitir que o seu vasto aparelho militar e logístico completasse de forma exaustiva as suas próprias preparações defensivas estruturais e preparasse em silêncio as gigantescas bases de lançamento ofensivas subterrâneas dispersas pelo seu vasto território montanhoso. A complexidade quase impenetrável deste labirinto geopolítico e diplomático é intensificada de forma verdadeiramente vertiginosa e estonteante quando se justapõem e se escrutinam os relatos absolutamente contraditórios, díspares e desconcertantes que emanaram nas últimas semanas dos sombrios bastidores das várias e exaustivas cimeiras de negociação anteriores. Apesar do aparente e profundo fracasso estrondoso, que do ponto de vista oficial e político marcou indubitavelmente o término das complexas rondas de encontros e reuniões desenrolados no Pacífico e neutro território suíço, diversas fontes credíveis ligadas aos serviços de inteligência regionais e aos principais meios de comunicação globais com elevado e demonstrado acesso à informação altamente privilegiada e classificada, dedicavam-se ativamente a pintar perante a opinião pública e os investidores internacionais um quadro analítico radicalmente distinto, esperançoso e profundamente paradoxal em relação à realidade hoje desvendada no campo de batalha. O conceituado e influente jornal diário israelita, atuando de forma frequente e histórica como um fidedigno canalizador oficioso e estratégico das informações recolhidas pelas secretas agências de informações militares e do complexo estabelecimento político e de segurança nacional hebraico, havia recentemente divulgado e impresso em grande destaque, citando para o efeito o que descreveu como múltiplas fontes estritamente confidenciais e profundamente conhecedoras das mais finas engrenagens operacionais do complexo dossiê de armamento não convencional, que a longa, árdua e complexa terceira ronda de acesas e desgastantes discussões bilaterais havia de facto desobstruído e ultrapassado de forma cabal múltiplos, críticos e, historicamente, muito espinhosos obstáculos técnicos que até então bloqueavam firmemente e inviabilizavam de todo qualquer tipo de avanço processual. A sofisticada narrativa mediática, então, veiculada com insistência e aparente fundamento técnico, sugeria de forma muito assertiva e convicta que as competentes, incansáveis e especializadas equipas de negociadores norte-americanos e as suas congêneres e astutas delegações iranianas estariam já nesse momento exato a desenhar nos bastidores diplomáticos e com um grau assombroso e verdadeiramente surpreendente de detalhe pragmático, legislativo e de compromisso, a intricada, pesada e robusta arquitetura legal e a estrutura de alicerces de base para um eventual, muito aguardado e revolucionário acordo diplomático abrangente, robusto, verificável e duradouro. Esta percepção globalmente incutida e partilhada de um avanço tático e tangível na resolução do mais perigoso conflito da era moderna não se limitou de forma alguma às bem arquitetadas fugas seletivas de informação plantadas de forma tática e cirúrgica nos meios de comunicação social da vasta região do Médio Oriente. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, em representação oficial e soberana do Sultanato de Omã, Badr bin Hamad al-Busaidi, uma figura central, cronicamente discreta e historicamente considerada como vital e absolutamente indispensável em todas as complexas dinâmicas de intermediação diplomática neutra e na exaustiva facilitação técnica de preciosos canais paralelos de comunicação não oficial entre os governos de Washington e de Teherã, ofereceu ao mundo e aos ansiosos mercados financeiros internacionais uma perspectiva sumariamente e surpreendentemente otimista, radiante e esperançosa em relação a todo o sombrio panorama negocial. O experiente,
sereno e reputado diplomata humanita, qualificou publicamente para a Câmara e sem quaisquer laivos visíveis de hesitações protocolares, reservas ou subterfúgios retóricos, o estado intrínseco de todas as cruciais discussões e trocas de propostas então em curso, de forma a indicar como tendo de facto atingido um progresso material substancial, contínuo, inegável e de forma sumária, considerado como sendo altamente significativo, tendo confirmado de forma incondicional, serena e perentória que a velha e sofisticada maquinaria da diplomacia internacional e a nobre arte da negociação iriam de certo prosseguir de forma ininterrupta e imperturbável o seu desenhado e complexo curso orgânico, tático e previsto, rumando firmemente e em total segurança para as luxuosas e bem protegidas salas de conferências na nobre capital da Áustria, num prazo curtíssimo e temporalmente fixado, de forma muito firme logo para os alvores da semana burocrática imediatamente seguinte à presente data. Esta gigantesca, violenta e fatal dissonância cognitiva hoje exposta a nu entre o intenso otimismo diplomático e político artificialmente projetado de forma contínua por diversos e influentes mediadores internacionais outrora tidos como absolutamente cruciais para a obtenção e manutenção da estabilidade do planeta Terra, e a duríssima, chocante, avassaladora e sumamente devastadora e incrivelmente letal da repentina, surpresa e avassaladora realidade tática, operacional e mecânica do violento ataque de força desproporcional levado a termo com tremenda letalidade pelo exército de Israel, expõe agora, sob as luzes ofuscantes da guerra e sob as chamas e poeiras tóxicas da destruição urbana, a falácia estrutural, colossal, central e trágica de todas as desgastantes rondas de tensas e supostamente definitivas negociações desenroladas ao longo destes últimos incertos e tensos dias do calendário global em vigor, a ação inaudita aniquilou a arquitetura do diálogo e inaugurou irreversivelmente a era do choque direto. A poeira das detonações iniciais ainda não assentou sobre as instalações estratégicas iranianas, mas as imensas ondas de choque já fraturaram de forma profunda a frágil arquitetura econômica e diplomática global. A ação militar proativa do Estado de Israel, longe de ser um evento contido nas suas fronteiras, desencadeou instantaneamente uma reação em cadeia catastrófica para a estabilidade dos mercados energéticos internacionais. O encerramento iminente e temido das rotas marítimas vitais no Golfo Pérsico e no nevrálgico Estreito de Hormuz projeta uma sombra densa sobre o fornecimento global de hidrocarbonetos. As nações industrializadas, desde o continente europeu até as aceleradas economias do leste asiático, observam com pavor a escalada súbita e descontrolada dos preços mundiais do crude. Os governos compreendem perfeitamente que o custo desta conflagração militar não será pago apenas em vidas perdidas e infraestruturas destruídas no Levante, mas manifestar-se através de uma profunda e dolorosa recessão econômica planetária. A consequência material desta ofensiva é a militarização absoluta de uma região que serve como a principal artéria energética do mundo moderno, transformando um antigo conflito regional num estrangulamento econômico global inexorável. Neste complexo e perigoso tabuleiro de xadrez tridimensional, a audácia da manobra militar executada pelas forças de Tel Aviv não pode ser ingenuamente dissociada da colossal sombra protetora projetada pela superpotência norte-americana. A elaborada coreografia bélica que antecedeu as explosões revela um alinhamento estratégico profundo e uma coordenação logística que desmente qualquer noção de uma ação puramente unilateral por parte de Israel. Os dados factuais e navais apontam para uma escalada cuidadosamente orquestrada. Exatamente no dia 27 de fevereiro, escassas horas antes do desencadear oficial das hostilidades, a formidável presença naval do imenso porta-aviões norte-americano de propulsão nuclear, o navio Gerald Ford, tinha a sua chegada estrategicamente calendarizada para ancorar ao largo da costa do Estado de Israel. Esta colossal plataforma militar, transportando dezenas de modernos caças de superioridade aérea e operando um formidável escudo defensivo, não foi movida por mero acaso.
A sua imponente presença atua como um inequívoco aviso de dissuasão máxima dirigido aos adversários da nação israelita, sinalizando de forma nítida que a alteração do status quo conta com a retaguarda intransigente do gigante ocidental. A evidência empírica deste apoio incondicional solidifica-se ao escrutinar os corredores do mais alto poder executivo em Washington nas horas imediatamente anteriores ao mergulho no precipício bélico. Na sombria noite do dia 26 de fevereiro, enquanto a retórica diplomática em Genebra tentava desesperadamente manter uma ilusão de vitalidade, o estrito escalão do Comando Militar dos Estados Unidos detalhava a arquitetura do caos iminente. O experiente almirante Brad Cooper, comandante supremo do Comando Central, apresentou formalmente ao presidente Donald Trump um vasto leque de opções táticas de natureza intensamente ofensiva. Estes minuciosos planos operacionais foram desenhados para neutralizar e desmantelar a infraestrutura estratégica e o contestado programa nuclear da República Islâmica do Irão. Esta reunião restrita, que contou com a presença indispensável do presidente da Junta de Chefes de Estado-Maior, o general Dan Kane, atesta de forma inequívoca que o executivo norte-americano não foi apanhado de surpresa. Pelo contrário, as forças armadas da superpotência encontravam-se ativamente empenhadas, prontas para intervir com força letal massiva caso a retaliação persa ameaçasse as linhas vermelhas predefinidas ou colocasse em perigo a sobrevivência do seu principal parceiro no Médio Oriente. Esta intrincada teia de pactos não escritos e garantias de segurança incondicionais transforma instantaneamente uma agressão geograficamente localizada num imenso barril de pólvora com o potencial trágico de incendiar todo o frágil sistema internacional. A escalada vertiginosa da violência cinética encerra em si mesma a semente letal de uma incontrolável guerra de colossais proporções globais. O endurecido regime de Teherão não opera num isolamento absoluto. Através de longas décadas de paciente diplomacia oriental, a República Islâmica forjou laços vitais com superpotências revisionistas do hemisfério oriental, referindo concretamente o imenso poderio da Federação Russa e a inesgotável força industrial da República Popular da China. A degradação irreversível da capacidade iraniana representa aos olhos de Moscovo e de Pequim uma grave perda estratégica inaceitável para as suas próprias aspirações mundiais. Estas potências euroasiáticas observam com hostilidade a agressividade do eixo israelo-americano, interpretando estes duros ataques não apenas como um golpe a um fornecedor vital de energia, mas como uma tentativa armada de reconfiguração unilateral da balança de poder global a favor do bloco ocidental. A consequência terrivelmente temida é a potencial intervenção destas potências nucleares asiáticas no teatro do Golfo. A entrega de sofisticados sistemas de defesa antiaérea, a partilha ininterrupta de inteligência por satélite ou o financiamento das numerosas milícias aliadas do Irão precipitará a humanidade para um ciclo cego de retaliação. Entramos num terreno desconhecido e apocalíptico, onde o mais ínfimo erro de cálculo pode desencadear uma terminal troca de fogo balístico entre imensos blocos geopolíticos entrincheirados. Ao analisarmos de forma clínica e totalmente desapaixonada a atual trajetória de colisão, torna-se meridianamente claro que o mundo cruzou um perigoso limiar invisível e entrou num doloroso período histórico de impasse estratégico e letal guerra de atrito. A audaz ação armada preventiva de Israel, embora concebida com o objetivo de eliminar de vez uma ameaça existencial direta, corre inegavelmente o enorme risco de ter rasgado a caixa de Pandora geopolítica, inaugurando uma era de extrema insegurança crônica. O vasto Estado do Irão, dotado de um território soberano de difícil conquista e operando uma complexa rede paramilitar assimétrica dispersa por territórios fraturados, absorverá muito provavelmente o tremendo impacto mecânico inicial do choque aéreo. Seguidamente, calibrará uma complexa resposta retaliatória multifacetada, indireta e altamente letal a longo prazo. O derradeiro objetivo tático do bloco oriental atacado não passará por alcançar uma improvável vitória militar esmagadora contra a máquina de guerra apoiada pelos recursos americanos.
A sua estratégia de resistência passará pela procura exaustiva da progressiva exaustão psicológica e pelo esgotamento gradual dos recursos e da paciência do bloco ocidental coligado. As milhões de populações civis desprotegidas da vasta região circundante, agora tragicamente encurraladas num infernal fogo cruzado alimentado por ambições imperiais e ansiedades de segurança paranoicas, enfrentarão uma dura realidade cotidiana pautada pelo terror que cai ininterruptamente dos céus. O frágil sistema internacional contemporâneo, que outrora se acreditava ancorado num respeitado direito soberano, cedeu agora de forma espetacular e definitiva o seu lugar à mais fria lei bruta da força. Neste novo mundo que amanhece sobre os escombros fumegantes, é exclusivamente a sobrevivência do mais forte, aliada à cínica antecipação agressiva e cimentada pelo uso esmagador da força letal, que passa a ditar de forma irrevogável o rumo e o destino final da frágil humanidade.